Vamos orar. Pai querido, em nome de Jesus. Ore estará o acande força, gastarei com fachai. Pai, a tua palavra diz através de Paulo: me gastarei, me deixarei gastar pelo teu evangelho. Oh Deus querido, em nome de Jesus, ajuda a liderança da igreja, Senhor, a dar a sua vida, Senhor, pelo teu evangelho, a sofrer pelo teu evangelho. Oh Pai, em nome de Jesus, que cada um coloque no coração o desejo de te servir fielmente, de ter comunhão contigo, Senhor, de orar mais, de estudar mais a tua palavra, de se consagrar mais a ti. Pai querido, em nome de Jesus, ajuda, Senhor, a liderança da nossa igreja. Pai querido, em nome de Jesus, anda, Senhor, aí por todo esse Brasil. Veja, Senhor, os líderes. Oh, Pai querido, desperta, Senhor, desperta o teu povo para fazer a tua obra. Desperta, Senhor, o teu povo para buscar a tua presença, Senhor, para ter comunhão com o Senhor. Oh, Deus, em nome de Jesus, tem misericórdia, Senhor, da liderança da tua igreja. Oh, Deus, muda a situação, muda, Senhor, em nome de Jesus. Ajuda cada um a ser exemplo para aqueles que estão chegando, Senhor, aqueles que estão aceitando a Jesus, para aqueles que estão, Senhor, quase caindo, quase tropeçando, que estão desistindo, estão desestimulados, para aqueles, Senhor, que estão sofrendo, olhando, Senhor, o pecado de seus líderes. Ó, Senhor, para aqueles que estão escandalizados. Ó, Deus, em nome de Jesus, ajuda, levanta, Senhor, essas vidas. Ó, Pai, torna a levantar esses joelhos que já não estão aguentando mais. Deus, em nome de Jesus, ajuda essas pessoas. Desperta, Senhor, o teu povo, os teus ministros, a serem exemplo para o rebanho. Em nome de Jesus te agradecemos. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Alô, você do Recôncavo Baiano, também de Salvador, de toda a Bahia. Convidamos você a estar conosco na segunda conferência de Escola Bíblica Dominical em Cruz das Almas, aí na Bahia. Será agora nos dias 6 e 7 de setembro, agora 2013. Esteja aí conosco. Nós estaremos aí ministrando a palavra de Deus, eu, o evangelista Luiz Henrique, e também o conferencista Nelson Navarro. Estaremos aí juntamente com o pastor Esron Gonçalves e com o diácono Cristiano, coordenador deste grande evento. Não perca, dia 6 e dia 7 agora de setembro. Você pode entrar em contato para fazer a sua inscrição pelos telefones 75 81 41 2162 e 75 3621 3315. Também contaremos com a presença da cantora Jeane Piropo. O tema será Escola Bíblica Dominical, agente transformador da sociedade. Contamos com a sua presença, 6 e 7 em Cruz das Almas. Faça já a sua inscrição. Vamos então ao nosso questionário, que nós colocamos à disposição dos irmãos no site, todas as quintas-feiras à noite. Vamos então aqui às respostas do questionário. Primeiro aí dentro do texto áureo para completar. Porque muitos há dos quais muitas vezes vos disse, e agora também digo, chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. Filipenses 3,18. Verdade prática. Segundo aí para completar. A cruz de Cristo é o ponto central da fé cristã. Sem ela não pode haver cristianismo. Agora dentro da parte 1, exortação à firmeza em Cristo. Vamos ver a pergunta número 3. De que maneira devemos imitar o exemplo de Paulo? Então, quando Paulo pediu aos filipenses para que o imitassem, não estava sendo presunçoso. Precisamos compreender a atitude do apóstolo não como falta de modéstia ou falsa humildade, mas imbuída de uma coragem espiritual e moral de colocar-se em Cristo como referência de vida e fé para aquela igreja. Paulo mostrou que a verdadeira humildade acata serenamente a responsabilidade de vivermos uma vida digna de ser imitada. Que saibamos refletir sobre isso num tempo em que estamos carentes de referências ministeriais. Pergunta número 4. Qual o exemplo de outros obreiros fiéis? Então, o texto da Almeida Revista e Atualizada tem uma tradução melhor dessa passagem. Observai os que andam segundo o modelo que tendes em nós. Paulo estava reconhecendo o valor da influência testemunhal de outros cristãos, entre os quais Timóteo e Epafrodito, que eram referências para as suas comunidades.
O apóstolo chama a atenção dos cristãos filipenses para observar os fiéis e aprenderem uns com os outros, objetivando a não se desviarem da fé. Pergunta número 5. Quem deve ter outro estilo de vida? Muitas vezes somos forçados a acreditar que somente os obreiros devem ter um estilo de vida separado exclusivamente a Deus. Essa dualidade entre clero e leigos remonta à velha prática eclesiástica estabelecida pela Igreja Romana na Idade Média, onde uma elite, o clero, governa a igreja e esta, os leigos, se torna refém daquela. É urgente resgatar o ideal da reforma protestante, ou seja, a doutrina do sacerdócio de todos os crentes, ou sacerdócio universal, reivindicado em 1 de Pedro 2,9. Todos nós, obreiros ou não, temos o livre acesso ao trono da graça de Deus por Cristo Jesus. Não tentemos costurar o véu que Deus rasgou. Parte 2. Os inimigos da cruz de Cristo. Quem eram os inimigos da cruz? Depois de identificar os inimigos da cruz de Cristo, Paulo mostra que o ministério pastoral é regado com muitas lágrimas. A maior luta do apóstolo era com as heresias dos falsos cristãos judeus. Paulo chama os judaizantes de inimigos da cruz de Cristo. O apóstolo conclamou a igreja a resistir a tais inimigos, mesmo com lágrimas, pois eles tinham como objetivo principal minar a sua autoridade pastoral. O apóstolo já havia enfrentado inimigos semelhantes em Corinto. Agora em Filipos havia outro grupo que adotava a doutrina gnóstica. Este grupo de falsos crentes afirmava erroneamente que a matéria é ruim. Logo, não há nenhum problema em pecar através da carne, pois toda e qualquer coisa que fizermos com o corpo e através dele não afetará a nossa alma. Essa ideia herética e diabólica é energicamente refutada pela palavra de Deus. Pergunta número 7. O Deus deles é o ventre. O que significa ventre e onde Paulo derruba por terra esse equivocado pensamento? Então o termo ventre aqui é figurado e representa os apetites carnais e sensuais. Os inimigos da cruz viviam para satisfazer os prazeres da carne, glutonaria, bebedice, imoralidade sexual, etc., satisfazendo todos os desejos lascivos, pois acreditavam que tais atitudes meramente carnais não afetariam a alma nem o espírito. Porém, o ensino de Paulo aos Gálatas derruba por terra esse equivocado pensamento. Gálatas 5, 16 e 17. Pergunta número 8. Paulo sabia que aqueles falsos crentes não tinham qualquer escrúpulo nem vergonha. Qual a glória futura deles? Entregavam-se às degradações morais sem o menor pudor e mesmo assim queriam estar na igreja como se nada tivessem feito de errado. O apóstolo os trata como inimigos da cruz de Cristo, porque as atitudes deles invalidavam a obra expiatória do Senhor. A declaração paulina é enfática acerca daqueles que negam a eficácia da cruz de Cristo, a perdição eterna. O castigo dos ímpios será inevitável e eterno. Um dia eles ressuscitarão para se apresentarem diante do grande trono branco no juízo final e serão julgados e lançados na Geena, o lago de fogo, que é o estado final dos ímpios e dos demônios, juntamente com Satanás, é claro. Na parte 3, aí, o futuro glorioso dos que amam a cruz de Cristo, vamos ver a pergunta número 9. Onde está nossa cidade, segundo Paulo? Paulo lembra aos irmãos de Filipos que a nossa cidade está nos céus. Quando o apóstolo escreveu tais palavras, ele tomou como exemplo a cidade de Filipos. Segundo a Bíblia, de estudo e aplicação pessoal, Filipos estava localizada na principal rota de transportes da Macedônia, uma extensão da Via Ápia, que unia a parte oriental do Império à Itália. O apóstolo faz questão de mostrar que aquilo que Cristo tem preparado para os crentes é algo muito superior a Filipos. O apóstolo mostra que o cidadão romano honrava César, porém os crentes de Filipos deveriam honrar muito mais a Jesus Cristo, o Rei da Pátria Celestial. Em breve o Senhor virá sobre as nuvens do céu com poder e glória para arrebatar sua igreja, levando-a à cidade celeste, a Nova Jerusalém. Pergunta número 10. Qual o estado atual do nosso corpo e qual o seu futuro? O estado atual do nosso corpo é de fraqueza, pois ainda estamos sujeitos às enfermidades e à morte. Mas um dia receberemos um corpo glorificado e incorruptível. Pergunta número 11. O que ensinavam os gnósticos em relação ao corpo? Os gnósticos ensinavam que o mal era inerente ao corpo. Diziam que só se deve servir a Deus com o espírito. Eles afirmavam ainda que de nada aproveita cuidar do corpo, pois esse se perderá.
Erroneamente acrescentava que o interesse de Cristo é salvar apenas o espírito. Pergunta número 12. Como a palavra de Deus refuta a falsa doutrina dos gnósticos? Ainda que venhamos a sucumbir à morte, seremos um dia transformados. Ainda que venhamos a sucumbir à morte, teremos um corpo glorioso, semelhante ao de Cristo, glorificado. Pergunta número 13. Sobre viver em esperança, complete. Vivemos tempos trabalhosos e difíceis. Quantas falsas doutrinas querem adentrar nossas igrejas? Infelizmente, não são poucos os que naufragam na fé. Nós, contudo, à semelhança de Paulo, nutrimos uma gloriosa esperança. Haja o que houver, aconteça o que acontecer, o nosso coração estará seguro em Deus e em sua promessa. Dentro agora da conclusão, pergunta número 14 para completar. Precisamos estar atentos, pois muitos são os inimigos da cruz de Cristo. Eles procuram introduzir sorrateiramente doutrinas contrárias e perniciosas à fé cristã. Muitos são os ardis do adversário para enganar os crentes e macular a igreja do Senhor. Por isso precisamos vigiar, orar e perseverar no ensino dos apóstolos até a vinda de Jesus. Eis a promessa que gera gloriosa esperança em nosso coração. Glória a Deus, aleluia.